que é a coadjuvação, que é a aliança entre a medicina, as terapias e a espiritualidade, as terapias holísticas, as quais aqui na casa nós temos vários terapeutas, né? Nós temos as pessoas que aplicam os passes, nós temos a teoria, o reiki, nós temos a terapia crânio-sacral, nós temos qual? Bênção do útero com a Jala, temos com a Anitta a reflexologia, e temos com a doutora Antonieta a medicina de balanceamento muscular, entre outras, né? Então, hoje, essa ponte já existe. Quero ressaltar que essas terapias, elas são gratuitas. Temos o Dr. Milton, que é médico homeopata, Dr. Milton Pacheco, que inclusive fornece remédio, também a casa fornece remédio homeopata gratuitamente. Então, hoje a doutora Antonieta, ela vai nos falar exatamente desse período que nós estamos passando maravilhoso. Inclusive os médicos aí fora recomendam os pacientes para cá. Olha que interessante. Chega paciente lá e diz assim, olha, sinto muito, isso aí, na medicina acadêmica, nós não aprendemos ainda a lidar com isso. Mas brevemente eles aprenderão. Então é o que nós vamos conversar, não é? Eu, a Antonieta e vocês. Tá bom? Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria aqui de bater um papo com vocês. Se vocês quiserem me interromper para fazer um comentário, perguntas, por favor. Isso é muito importante. Eu sou formada em medicina pela UF. Mais perto. Ok, obrigada, Sônia. E eu faço medicina holística, né? Alguém tem ideia aqui do que seria uma medicina holística? Eu não vejo só o corpo físico, né? Se a gente for pensar, tudo que é físico, tudo que a gente vê, tudo que é palpável, é só uns 4 ou 5% do que existe. Isso dentro do universo. Então nós somos muito mais do que essa matéria. Nós somos emoções também, pensamentos. Nós temos uma sabedoria interna. Nós temos a nossa fagulhinha divina. E a gente não dá ouvido. A gente nem tem noção do quanto importante a gente é, do quão grandioso a gente tem, todas as nossas potencialidades, né? E muitas vezes nós nos desviamos do nosso caminho. E o nosso corpo físico, através de sinais, sintomas, o tempo todo está tentando nos sinalizar, mas nós não escutamos. Às vezes a gente tem contato com um amigo e temos mais intimidade com um amigo mais do que consigo mesmo. Aí eu queria até fazer uma pesquisa aqui. Quem, pelo menos uma vez por dia, fecha os olhos e se conecta para se ouvir? Alguém faz isso? Poxa, que bom, né? Temos ali umas 3 pessoas. Temos três. Mas nós gostaríamos de que houvesse muito mais, né? Porque nós não nos conhecemos. E aí existe uma coisa que é muito importante. Como nós não nos conhecemos, nós fazemos escolhas o tempo todo, certo? Nós escolhemos estar aqui hoje. Nós escolhemos um parceiro, uma parceira.
nós escolhemos um curso. Estamos escolhendo isso a todo momento. E quando fazemos uma escolha, nós provavelmente não estamos escolhendo com a nossa essência, com consciência. Porque nós escolhemos com os olhos do passado. Estamos cheios de sistemas de crença. Ok? Cheio de pensamentos negativos. Sabe qual é a porcentagem de pensamentos negativos que nós temos? Quase 100%. Quase 100% de pensamentos que nos boicotam o tempo todo. Sabe aquelas vozes que a gente escuta desde criança, que um adulto ao nosso redor, que às vezes a gente se identifica e fala, olha, você não vai conseguir não. A gente vai assimilando tudo. Criança, como gosta de sonhar, né? E olha quantos sonhos nossos foram cortados. E é engraçado, né? Porque nós encarnamos, nós ficamos no corpo físico, né? Que não deixa de ser uma prisão. É muito melhor estar no outro plano, não é não? E aí a gente se aprisiona. Se aprisiona uma questão de pensamento. O pensamento é livre para criar. Nós estamos aqui para criar, para colocar as nossas potencialidades para fora. E a gente não faz isso. E os pensamentos que nos boicotam, eles andam de mãos dadas com as nossas emoções. Sabe aquelas emoções negativas? Tristeza, medo, angústia. E cada emoção se aloja num órgão nosso. O rim, bexiga, medo, ansiedade. Pulmão, tristeza, angústia. E assim vai. Irritabilidade, impaciência, raiva, fígado, vesícula biliar. E aí? Que peso, né? E a gente acaba somatizando. Então é muito importante a gente observar o nosso redor. Como é que está a nossa vida? Como é que está a questão do trabalho? Eu trabalho com prazer? Eu estou me realizando? E na minha família? Está havendo muito conflito, muitas brigas? Como é que está a minha relação com os meus filhos? Observando tudo isso, como é que está o meu corpo físico, como é que está a minha saúde? Cada setor da nossa vida, se a gente perceber que não está legal, isso quer dizer que nós estamos muito afastados da nossa essência. Mas muito, quanto maior o conflito que a gente tem externamente, quanto maior o desequilíbrio, é sinal de que maior conflito interno nós temos. E como que a gente consegue resolver essa questão do conflito? Como é que a gente consegue ter mais pensamentos positivos, entrar em contato com a nossa essência? Vivendo o momento presente. Ok? Como é que a gente vive o momento presente? Um dos passos. Flagrar os nossos pensamentos. Aí a gente começa a perceber que os nossos pensamentos são todos ligados ao passado. Ok? Quando a gente percebe que os nossos pensamentos são ligados ao passado, e geralmente a gente ligado ao passado, a gente ainda quer pensar no futuro, né? A gente esquece que a gente acaba projetando no futuro os mesmos erros. Se a gente começa a observar os nossos pensamentos, perceber que eles são dos passados, mas não deixar assim fluir os pensamentos, né? Vai vir uma brecha. É nessa brecha
que vem à nossa alma, à nossa intuição. Geralmente, quando a gente está numa situação difícil de vida, que a gente não sabe como resolver, vem várias vozes do nosso ego. Mas geralmente a primeira voz que vem é a nossa voz da alma, é a nossa voz da intuição. Então a gente precisa primeiro observar o quanto em setores de nossa vida está em conflito ou não e o quanto estamos afastados da nossa essência. A outra questão, dentro do núcleo de cada célula do organismo, nós temos o código genético, certo? Que transmitem as características físicas, as tendências de doenças, todo mundo concorda. Vocês sabiam que dentro do núcleo de cada célula também existe uma outra herança, que é a nossa herança divina? Uma herança divina que nós temos por direito. Quem aqui citaria uma herança divina que a gente tem? Amor. O que mais? Hã? Felicidade. Caridade. Compaixão. Liberdade. Saúde. Perfeição. Tantas outras, né? Mas temos também uma outra matriz dentro do núcleo, que foi criado pelo homem, pelo ego, que é do medo essencial. Medo essencial. E desse medo é que vem todas as outras emoções. E mais uma vez uma escolha. Que herança queremos ter? E para isso a gente precisa ter um discernimento. O tempo todo, mais uma vez, flagrando os pensamentos, observando, tomando as rédeas, escolhendo, com consciência. Tudo é energia. Vocês concordam que tudo é energia? Mesmo a matéria mais densa é energia. Ok? Toda matéria tem a sua réplica. Esse espaço físico aqui tem uma réplica no outro plano, né? Onde funciona um hospital aqui. Nós temos outros corpos. Tudo vibração. Quanto menor a frequência dentro do corpo físico, dentro de cada célula, mais suscetível a doenças. Quanto maior a vibração, menos suscetível, mais saúde, mais equilíbrio. E assim acontece com os pensamentos e as emoções. Se nós temos quase 100% de pensamentos negativos, frequência baixa. Emoções negativas, frequência baixa. E aí o que acontece com o nosso corpo físico? Doença.
70% das moléculas de água no nosso corpo. Pensamento, vibração. Emoção, vibração. Não são só as moléculas de água. Nosso corpo é feito de moléculas. Então, são todas as moléculas do nosso corpo atingidas. E aí, mais uma vez, a escolha. O que queremos para o nosso corpo? O que queremos para o nosso caminho? O que queremos para a nossa vida? Isso não acontece só no nosso corpo físico, não, tá, gente? Existe a questão planetária também. Existe o inconsciente coletivo. Imagine um grupo de pessoas, multidões, pensando mais ou menos a mesma coisa. Ódio, revolta, rancor. Tsunamis, furacões, somos responsáveis. Também inconsciente coletivo. O planeta está passando por uma transição. A gente precisa pensar nisso. O planeta está mudando de vibração. Está se elevando. E nós precisamos decidir. Porque se nós não começarmos a parar agora para pensar, para ouvir o nosso corpo, para se amar. Porque muitas vezes a gente pensa que se cuidar, se amar é fazer uma atividade física, surgiu um sinal, um sintoma, a gente vai lá para o médico, né? Ah, vou comprar uma roupa hoje, vou me arrumar mais. Tudo isso é muito superficial. Por quê? Porque a gente só está tratando de 4 a 5% da matéria. A gente não se escuta. A gente não se ouve. E o planeta está mudando. E aí, como é que vai ser? Somos responsáveis por muitas coisas que estão acontecendo. Precisamos ser responsáveis primeiro por si. Precisamos verdadeiramente estar abertos para si, se amando de verdade. A gente vai encontrar um parceiro todo feliz, né? Temos tempo, mas não temos tempo para si. De chegar, reservar pelo menos uns 10 minutos de manhã e à noite para conversar, ter um diálogo. Eu vou contar uma experiência. Aliás, eu tive algumas experiências, né? Momentos de estresse que eu já passei na vida. Uma vez, eu acordei com todas as articulações do meu corpo doendo. Epa, estou somatizando. O que eu fiz? Na mesma hora, eu me abri para o que estava acontecendo. E perguntei, qual é o recado? Ah, tá, é isso? Porque a gente precisa ter intimidade. A gente não tem intimidade consigo mesmo. A gente tem mais intimidade voltando com o amigo do que consigo. Então é claro que a gente tem que praticar. É um caminho. A gente tem que se ouvir, flagrar os pensamentos. Então eu ouvi o recado do meu corpo. E as dores passaram. E eu pensei, dando comando, não vou desenvolver artrite. Já fui parar 3 vezes no hospital com pressão alta também. Aí eu fui lá, na 3ª vez, epa, peraí. Né? Pressão alta geralmente é quando a gente está absorvendo muita pressão, coisas que não fazem parte do nosso caminho, a gente está lá. Tá, não é para fazer isso? Tá, eu já entendi o recado, nunca mais tive pressão alta. Tem que ter intimidade, tem que acreditar, ter fé, que nós temos uma vozinha interna nos orientando, que nós temos uma sabedoria. Então nós precisamos nos abrir para isso. Tem que ter muito treinamento, né? Praticando, Sônia, porque assim,
né? Mas tem, Como? eu acho que isso, não sei, a gente vai adquirindo aos poucos. Né? Sim, mas aí é que tá. Mas Tem precisa que dar o primeiro passo. tem que dar o primeiro Tem que ter passo. uma mudança de autoconhecimento muito forte, diariamente. Sabe por quê, Sônia? É uma questão de escolha mesmo. Porque a gente está passando por um momento Não dá mais em que pra esperar. não dá Não mais. dá mais. Olha só, eu vou dar um alerta para vocês. E olha, do fundo do meu coração, eu espero que vocês saiam daqui hoje com um posicionamento existencial. Porque isso é muito sério, muito importante. Nós estamos passando por essa transição planetária. E é um privilégio nós estarmos encarnados aqui hoje. Um privilégio. Sabe por quê? Porque muitos seres que estão ao redor do planeta gostariam de estar aqui hoje, porque nós estamos recebendo muita ajuda espiritual. É o momento em que nós vamos evoluir em saltos quânticos. Não é qualquer pessoa, não é, que gostaria simplesmente de estar aqui. É privilégio, é merecimento. E nós estamos jogando a nossa encarnação fora. E quem, essa terceira dimensão para a quinta, né? Quem não for junto, eles não encarnam mais na Terra. E o que acontece? Encarnam em outros planetas inferiores, que tinham a mesma dimensão da Terra. Que é agora que a gente está vivendo. Mas quem não se adaptar à matéria, quem não se adaptar à matéria, o corpo físico, por isso que é muito importante isso que você está falando, justamente, porque se o corpo, não só a espiritualidade, mas se o corpo físico não estiver pronto para receber a quinta dimensão, as dores vão piorar muito mais, as doenças vão ficar insuportáveis e o desencarne em massa vai acontecer. Ouviram o recado? Isso é muito importante. Já pensou ser expelido daqui para um planeta e o sofrimento é muito maior? Já basta o que a gente está passando aqui, né? Então não dá para jogar fora essa encarnação. E uma das aprendizagens, então, que a gente tem é amar o próximo. A gente não fala muito nisso? Amar o próximo. Mas a gente só vai conseguir verdadeiramente amar o próximo quando passar o amor por si mesmo. E esse amor verdadeiro, de se ouvir. Então, Sônia, tem que praticar. E como é que a gente começa? De manhã, pelo menos 5 minutos, se conectar internamente. Perceber como é que gostaria que fosse o dia. Se ouvir. Sentiu alguma dor? Ou percebeu que está intranquilo? Tem uma ansiedade? Perguntar para o corpo. A gente não pergunta para um amigo, como é que você está? Tudo bem? Perguntem. Como eu estou? Como eu acordei? E fala. Ele fala. Só que a gente precisa se abrir. Durante o dia, prestar atenção nos pensamentos. Pensar, perceber as emoções. Quer ver uma coisa simples que acontece? Quando a gente tropeça na rua. Olha, isso é batata. Quando a gente tropeça na rua, se a gente se lembrar do que a gente estava pensando, pode acreditar que não é o caminho. Não é o caminho. Decidam outra coisa na vida de vocês, mas não é. Então são coisas simples, mas que a gente precisa estar atento. Durante o dia a mesma coisa, e na hora de dormir? Como é que foi o meu dia? Olha, gente, nós temos todas as respostas dentro do coração. Vocês se lembram que a gente tem a matriz da herança divina? Temos toda a memória do que aconteceu conosco desde o útero, de outras vidas. Nós temos as respostas para tudo. Só que a gente precisa se abrir e perguntar. E olha como a gente tem ajuda. A gente tem uma família espiritual nos orientando, nos ajudando no outro plano. Anjo da guarda.
a nossa família divina, a nossa alma, espírito, enfim. Nós temos a ajuda dessa. Só que se a gente não pedir ajuda, ela não vem. E nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça que é o universo. Cada um de nós somos uma peça desse quebra-cabeça. Nós temos várias potencialidades. E nós viemos aqui para criar, para ter as nossas potencialidades em atividade. Mas a gente não se conhece. Como é que a gente vai conseguir colocar as nossas potencialidades para fora? Nós estamos aqui para aprender a amar, para se desenvolver, para evoluir. Nós estamos aqui para fazer algo grande. Então, eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo que tem uma música que deixa as minhas células super alegres. Então, eu vou querer compartilhar essa alegria com vocês e que tem também uma mensagem que tem um pouquinho a ver com o que a gente está passando aqui, tá? Depois que você beber a água, que a água vai absorver toda essa energia, como o japonês falou. Então tá ótimo. Daí a importância da água fluidificada. Verdade. Que as pessoas dão um toque. Fala assim. Não, é que as pessoas acham assim, não, água, eu vou lá, vou pegar minha água, vou levar minha garrafinha, vou tomar minha água e tal. Só que acontece que, além dos terapeutas, os farmacêuticos espirituais que estão aqui presentes, tem também a vibração de todo este HD, em alta definição, de alta definição de todo esse sistema, de toda essa energia. E vocês viram ali na música, quando a vibração era negativa, a água ficava toda embaçada, turva, horrível. Quando botou a nona sintonia de Beethoven, quando botou flores, quando botou pensamentos, os cristais de água se modificaram. Então, quando a água é fluidificada e nós tomamos essa água, nós estamos nos harmonizando com aquelas configurações positivas e terapêuticas da água, num plano quântico, num plano da não física, né? Num plano de uma outra dimensão. Era isso que eu queria falar, da grande importância da água fluidificada. A gente não pode tomar água fluidificada como quem está com sede. Mantém minha sede, não é nada disso. Você toma, para. É um remédio, como se fosse uma homeopatia. Né? Só isso que eu queria lembrar. E tem uma coisa também muito importante, né? Dessa questão também da água fluidificada, dessa energia toda. Essa casa aqui é muito especial. No momento que vocês entram por aquela porta, vocês já estão sendo tratados e curados por nossos amigos espirituais. Eles ajudam, né? A vibrar também a água e as nossas moléculas de água e as nossas moléculas do corpo. Então, quanto mais consciente vocês estiverem, quanto mais aberto, mais equilíbrio e cura vocês vão ter. A gente precisa estar verdadeiramente abertos, ok? Acreditem, tenham fé, que vocês têm uma força enorme dentro de vocês. Que vocês não estão aqui à toa. Que cada um tem uma missão, um caminho lindo para produzir aqui na Terra. Então não se esqueçam disso. Escolham a herança divina. Escolham ser felizes. Escolham pela saúde e pela liberdade. Eu desejo, assim, muita paz,
muita luz no caminho de vocês. E acredito que vocês vão sair daqui refletindo melhor sobre a vida.